Antes de entrarmos no caos, não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima aventura. As universidades adoram organizar simpósios, onde os acadêmicos apresentam teorias inovadoras sobre batalhas impossíveis das quais ninguém poderia ter sobrevivido, o que torna incrivelmente constrangedor quando a equipe de limpeza interrompe para mencionar que a colocação dos escudos está errada. E todos poderiam parar de pisar na parte do chão que ele acabou de limpar, onde ficava o portão. O Instituto Universal de Estudos Estratégicos havia retirado todas as bandeiras cerimoniais e decorações acadêmicas para o seu simpósio anual sobre desastres militares lendários. Von Tour estava em pé diante do ecrã holográfico, gesticulando dramaticamente para a recriação tridimensional de Corfac Ridge. A sua apresentação representava 2 décadas de pesquisa, inúmeras escavações e uma reputação profissional construída inteiramente sobre a compreensão de como os defensores mantiveram probabilidades impossíveis durante um período catastrófico. A hipótese do escudo térmico explica tudo, anunciou Venter, manipulando o ecrã para mostrar padrões de energia. Deve ter existido tecnologia avançada. Nada mais explica o sucesso defensivo sustentado. Urali levantou-se do seu lugar na terceira fila. O tablet de dados já exibia provas contraditórias. A sua análise térmica ignora a dinâmica gravitacional. A mecânica orbital teria criado pontos de ancoragem que explicam a vantagem posicional. Pontos de ancoragem. A voz de Vervan subiu uma oitava. Toda a sua teoria requer física que contradiz modelos estabelecidos. A sua teoria requer tecnologia que nunca existiu. A discussão escalou para o tipo de debate acadêmico profissionalmente hostil que envolvia citações cada vez mais específicas e implicações mal disfarçadas sobre a competência da revisão por pares. Os membros do corpo docente inclinaram-se para a frente nas suas cadeiras. Isto era melhor do que a programação agendada. Franklin, o zelador humano, trabalhava ao longo da parede traseira com um pano de limpeza e um borrifador. Ele desenvolveu uma técnica para se tornar invisível durante as palestras, movendo-se lentamente o suficiente para que ninguém o notasse. A exibição holográfica mostrava as fortificações de cerco girando lentamente, com as posições defensivas marcadas em vermelho. Ele fez uma pausa, franzindo a testa para os indicadores de posicionamento dos escudos. Nenhuma das teorias funciona porque os escudos térmicos superaquecem em bombardeios sustentados. Franklin murmurou baixinho, achando que ninguém o ouviria. Von Tour parou no meio da frase. Todo o auditório ficou em silêncio. Ele virou-se lentamente, olhando para o humano com o frasco spray. O que o pessoal de manutenção acabou de dizer? Franklin estremeceu, percebendo que tinha falado alto o suficiente para ser ouvido. Desculpe, estava a pensar em voz alta, vou terminar a limpeza. Não, a sua Alyssa Rock ficou de braços cruzados. O que disse sobre escudos térmicos? Franklin gesticulou em sinal de desculpa para o ecrã holográfico. Apenas que estão posicionados incorretamente. Os escudos estavam deslocados em 30 degraus para compensar o vento lateral. Caso contrário, eles superaquecem. O olho de Vonter tremeu. Como um zelador poderia saber os padrões de vento do campo de batalha de um conflito extinto? Por que ficar atrás de escudos com ângulos inadequados durante um bombardeio de artilharia causa uma impressão memorável? O silêncio que se seguiu foi do tipo que faz as pessoas verificarem se o tempo parou. Um aluno na primeira fila deixou cair o seu bloco de dados. O barulho ecoou. As rochas de Uralissa aproximavam-se lentamente, como alguém tentando não assustar um animal selvagem. Está a afirmar ter conhecimento em primeira mão sobre Corac Ridge? Franklin percebeu o que acabara de insinuar. Sua expressão sugeria arrependimento imediato. Eu me referia a relatos históricos, obviamente de pessoas que estavam lá. Quais relatos históricos mencionam compensação do vento? Vervont exigiu. Os escritos por pessoas que realmente estavam na crista, não adivinhando a partir de padrões de queimaduras séculos depois. Todas essas pessoas estão mortas. Franklin hesitou o tempo suficiente para que a hesitação fosse perceptível. A maioria delas, sim. Von Tour decidiu que o zelador estava a pregar uma partida aos professores ou a passar por algum tipo de episódio mental. Ele voltou à sua apresentação. Como eu estava a dizer antes da interrupção, Franklin voltou a limpar, mas continuou a olhar para o ecrã tático. A análise da rota de abastecimento apareceu em seguida,
mostrando os caminhos do comboio marcados com linhas azuis. Ele tentou ignorá-la. Ele realmente tentou, mas os cálculos da trajetória estavam tão errados que era fisicamente doloroso de se ver. Ele suspirou alto o suficiente para interromper a apresentação novamente. A compostura de Revanter se quebrou. Há algum problema? As rotas de abastecimento estão erradas. Essas coordenadas colocariam os comboios diretamente sob as posições dos atiradores. Ninguém com instintos de sobrevivência funcionais direciona suprimentos através de zonas de morte elevadas. Como você sabe onde estavam as posições dos atiradores? Porque eu tive que mover equipamentos ao redor delas. Os atiradores são péssimos em deixar coisas espalhadas por todo o lado. Risco ocupacional. Vintal Yon, o oficial de segurança que assistia à palestra para obter créditos de desenvolvimento profissional, ativou silenciosamente o seu scanner de pulso. Ele executou uma verificação padrão de reconhecimento facial, esperando não encontrar nada de interessante. O scanner carregou, depois congelou e exibiu uma mensagem de erro sobre limites cronológicos do banco de dados. Ele reiniciou automaticamente, travou novamente e finalmente, mostrou um texto que fez Vintolon ficar boquiaberto. O assunto é anterior aos registros digitais. Ele limpou a garganta. Franklin, quando você nasceu? Franklin pensou sobre isso. Expressão genuinamente incerta. Os calendários mudaram tantas vezes que, honestamente, perdi a noção. Corfac Ridge aconteceu durante a minha fase de contratado de defesa, antes de mudar de carreira. A voz de Volontaire alcançou um tom muito calmo que sugeria gritos internos. O que você contratou para defender o portão? Bem, todos eles, tecnicamente. Havia vários portões. Situação plural. Ulissa Rock sentou-se lentamente. Os registros históricos mostram que os portões foram defendidos por forças com força de batalhão. Inicialmente, sim. Depois foi uma companhia, depois um pelotão, depois foi basicamente eu e 2 outros tipos a discutir sobre quem tinha de ficar para trás. Franklin fez uma pausa. Perdi a discussão ou ganhei, dependendo da perspectiva. Todos os membros do corpo docente estavam agora a olhar. O ecrã holográfico continuava a rodar, esquecido. O cerco durou além dos parâmetros de sustentabilidade biológica. Velvon disse, estou ciente. Apresentei uma reclamação à minha agência contratante sobre o planeamento inadequado da missão. Eles disseram que os termos do contrato eram claros. Eu disse que os termos do contrato não levavam em conta a morte de todos. Eles disseram que isso foi uma falha na avaliação de risco da minha parte. O Raleigh encontrou a sua voz. Isso é biologicamente impossível. Concordo que toda a situação foi mal concebida, mas impossível é relativo quando o contrato especifica manter a posição até que as naves civis alcancem a fuga orbital. Vlont olhou para o trabalho da sua vida a girar em glória holográfica, depois para o zelador assegurar os produtos de limpeza. Está a se afirmar que pode corrigir a nossa análise tática. Se isso o ajudar a parar de ensinar informações erradas aos alunos, claro, os ângulos dos seus escudos são ofensivamente imprecisos. Franklin caminhou até o ecrã holográfico, ainda segurando o seu frasco de spray. Ele usou-o como um apontador, indicando posições defensivas. As rotações de patrulha eram a cada 6 horas, não a cada 8. As mudanças de turno aconteciam durante períodos de baixa visibilidade. As rotas de abastecimento vinham daqui, não daqui, porque o outro caminho estava sob cobertura constante de artilharia. Ele descreveu nomes de comandantes que só apareciam em registros arqueológicos fragmentados. As listas de cronogramas de abastecimento apontaram quais historiadores erraram na sequência do colapso e por que os defensores mantiveram a posição sem reabastecimento durante esse período. O Raleigh perguntou semanalmente. Nós não mantivemos, nós deterioramos, mas deterioramos-nos lentamente o suficiente para que os transportes civis fossem evacuados com sucesso. Franklin fez uma pausa. As forças de socorro chegaram 3 ciclos depois de todos terem parado de se mover. Também apresentei uma reclamação sobre isso. Está lá a afirmar ser o único sobrevivente. Afirmar implica incerteza. Estou a corrigir a sua teoria do ângulo do escudo porque está ofensivamente errada e alguém tem de dizer alguma coisa. O scanner de pulso de Ventolon emitiu um sinal. Alerta prioritário. Os registros de emprego de Franklin eram classificados a nível governamental. As portas da sala de conferências trancaram-se automaticamente com um forte clique magnético.
Franklin olhou para as portas trancadas, depois para os professores que o encaravam, depois para os seus produtos de limpeza. Isto parece excessivo para corrigir uma pesquisa acadêmica. A diretora do instituto chegou aproximadamente 4 minutos após o bloqueio automático, movendo-se mais rapidamente do que a maioria dos professores jamais tinha visto a administração mover-se. Ela examinou a sala de conferências trancada, o ecrã holográfico ainda a girar, e Franklin parado ali com o seu frasco de spray, como um homem a contemplar as suas escolhas de vida. Explique por que o meu prédio iniciou protocolos de segurança durante um simpósio acadêmico. Velvan gesticulou descontroladamente para Franklin. O nosso zelador afirma que lutou pessoalmente numa batalha que terminou antes da era digital. Havia registros. Eu não afirmei nada. Você fez perguntas e eu respondi. Franklin tentou a maçaneta da porta novamente. Posso sair? Tenho mais 3 salas de aula agendadas. Ulissa moveu-se para bloquear o seu caminho. Não até que forneça um relato histórico completo. Franklin soltou um suspiro que sugeria que ele já tinha tido essa mesma conversa várias vezes ao longo de várias décadas. Quer mesmo que eu comece do início, porque é realmente longo. A diretora cruzou os braços. Comece a falar ou comece a procurar emprego? De quais credenciais estamos a falar? A minha certificação de zelador ou a minha licença de defesa tática? Porque apenas uma delas é atual e válida. Você tem uma licença de defesa tática. Tinha no passado, expirou por volta da época em que a sua espécie inventou as viagens espaciais. Franklin apoiou-se no esfregão. A propósito, esta é a 8ª vez que sou despedido desta instituição específica. Ulissa Rocks piscou. Como assim? 8ª vez? Continua a ser recontratado com nomes diferentes a cada poucas décadas, quando a administração muda. O pacote de benefícios é decente e ninguém atira em zeladores. É um emprego com baixo nível de estresse. A voz de Vervant elevou-se novamente. Por que te candidatarias repetidamente aqui? Trabalho estável, horário razoável, explosões mínimas. Franklin contou nos dedos. Melhoria significativa em relação aos contratos de defesa. Casper, o bibliotecário humano, entrou através de uma autorização administrativa, carregando uma pilha de fotografias arquivadas. Ele espalhou-as pela mesa mais próxima sem dizer nada. Cada imagem mostrava o instituto em diferentes momentos da sua história. Cerimônias de inauguração do edifício, retratos do corpo docente, projetos de renovação. Franklin aparecia em todas as fotografias. O mesmo rosto, uniformes diferentes, sempre segurando equipamentos de limpeza. Numa imagem da cerimônia de fundação do instituto, Franklin estava ao lado da placa de inauguração, com a mesma aparência que tinha atualmente. O diretor pegou a fotografia mais antiga. Esta foi tirada há mais de um século. Era um bom cargo, disse Franklin. Pagava melhor do que o atual. Honestamente, Vlond recusou-se a aceitar o que as evidências sugeriam. Acessou registros históricos confidenciais de alguma forma, estudou-os e criou uma identidade falsa. Posso responder a perguntas específicas sobre o cerco, se isso ajudar a provar que não estou inventando coisas. Ulissa abriu as suas notas de pesquisa. Ela passou uma década analisando Corak Ridge. Hora de testar esse zelador impossível. Descreveu o cronograma de rotação defensiva durante o ciclo final. Franklin respondeu imediatamente, depois corrigiu 3 erros na documentação de origem dela. Mencionou que a equipe arqueológica escavou o setor errado por completo. Eles encontraram posições defensivas secundárias, não fortificações primárias. As fortificações reais ficavam 80 milhas a norte. Ainda é possível encontrar as fundações se escavar no local correto. Como sabe a distância exata? Porque medi enquanto planeava rotas de patrulha. A precisão é importante quando se trata de artilharia. Vlontur tentou uma abordagem diferente. Conte-nos sobre a lendária resistência final sobre a qual todos escrevem. Franklin ficou em silêncio. Sua expressão mudou para algo desconfortável. Essa parte não foi lendária de dentro do perímetro. Na maior parte do tempo, foi desesperadora e, ocasionalmente, estúpida. Mas os defensores resistiram contra todas as adversidades. Resistiram é uma expressão generosa. Permanecemos em posição enquanto as coisas se deterioravam rapidamente. Resistir e vencer são conceitos completamente distintos.
Urales inclinou-se para a frente. Como vocês mantiveram a eficácia defensiva? Não mantivemos nada. Vimos as forças de socorro chegarem 3 ciclos tarde demais para salvar alguém, exceto eu. A voz de Franklin permaneceu calma. Fiquei para trás para garantir a evacuação dos civis porque o contrato especificava manter os portões até que os transportes alcançassem a fuga orbital. Nenhum contrato exige suicídio. O contrato exigia manter a posição. Ninguém especificou que a sobrevivência tinha de fazer parte dos critérios de conclusão. Ele descreveu as horas finais. 3 defensores partiram, sorteando para determinar quem ficaria, porque alguém tinha de verificar a conclusão do contrato, e todos os outros tinham famílias à espera. Franklin perdeu o sorteio. Perder significava que eu ganhei. Tecnicamente, o bônus de cumprimento do contrato exigia que alguém estivesse vivo para receber o pagamento. Urali parecia horrorizada. Que pagamento justificava isso? Taxa total contratada mais compensação por risco. Eu tinha dívidas significativas de decisões financeiras ruins anteriores. Jovem e estúpido. Combinação ruim. Gabriel, o supervisor de manutenção humano, entrou pela mesma sobreposição administrativa que Casper havia usado. Ele deu uma olhada na sala trancada, nas expressões de horror acadêmico e em Franklin parado ali como uma peça de museu. Ele contou a história do portão. Eles perguntaram, disse Franklin. Eles sempre perguntam, depois ficam chateados com as respostas. Por que continuas a fazer isso? A teoria do ângulo do escudo deles estava errada. Isso estava a incomodar-me. Gabriel virou-se para o corpo docente. Todos vocês conhecem o histórico de Franklin. Discutimos isso durante a sua avaliação de contratação. O diretor ficou a olhar. Tu sabias dessa impossibilidade temporal? Ele precisava de emprego. Precisávamos de um zelador. As suas referências eram impecáveis, embora extremamente antigas. Quem forneceu referências para alguém de uma civilização extinta? Gabriel abriu o arquivo de emprego no seu tablet. A lista de supervisores anteriores incluía nomes que fizeram os olhos de Revont arregalarem-se. Um nome era Legendary, que aparecia em textos de história militar de uma era completamente diferente. Jane trabalha na contabilidade. Sabrina gerencia os serviços da cafetaria. Zelda lida com licenças de construção e conformidade de segurança. Todo o corpo docente ficou em silêncio atordoado. Os seus funcionários humanos são todos antigos contratados militares, contratados aposentados, corrigiu Gabriel. Há uma diferença significativa. Já não fazemos esse trabalho. Vintolon executou uma verificação de segurança abrangente em todos os funcionários humanos. O seu sistema travou ao tentar calcular os registros de serviço combinados. A mensagem de erro dizia: a experiência total excede a capacidade da base de dados. Franklin observou o seu supervisor lidar com a crise existencial do corpo docente. É por isso que já não listo o histórico profissional completo nas candidaturas. Os sistemas não conseguem processá-lo. O Licerox encontrou a sua voz. Como é que ainda estão todos vivos? Principalmente por despeito. Gabriel disse também que somos teimosos demais para morrer antes de concluir os contratos. Um hábito terrível que se torna permanente. O diretor fez várias tentativas para falar antes que as palavras reais surgissem. Por que é que guerreiros antigos estão a limpar laboratórios? Em vez de reivindicar reconhecimento histórico, Franklin ajustou o seu aperto no cabo do esfregão. A guerra moderna envolve renúncias de responsabilidade de 16 páginas e módulos de ética obrigatórios. Eu queria um trabalho mais simples, onde o sucesso significasse pisos limpos, não sobreviver à artilharia. Sabrina chegou empurrando o seu carrinho de serviço, tendo ouvido falar do confinamento através das comunicações do edifício. Ela confirmou a sua aposentadoria da consultoria de segurança depois de decidir que o trabalho de cerco tinha péssimos benefícios de aposentadoria. O Licerox reconheceu o nome da sua pesquisa secundária. Você defendeu as plataformas orbitais durante a incursão Kelter. A segurança do perímetro era principalmente um trabalho de rotina até que tudo explodiu. Planejamento deficiente por parte da administração. Jane entrou a seguir, carregando relatórios financeiros, porque aparentemente a crise institucional não interrompeu os prazos contabilísticos. Ela mencionou ter lidado com a folha de pagamento logística durante 3 conflitos galácticos separados, observando que a contabilidade militar permaneceu essencialmente idêntica ao longo das eras, apenas com diferentes denominações monetárias.
A base acadêmica de Von Thur estava a desmoronar-se. Por que é que nenhum de vocês procura reconhecimento ou cargos permanentes? Porque então teríamos de participar em conferências e explicar as coisas repetidamente, disse Jane, olhando significativamente para a situação atual de sala trancada como agora. Exatamente este cenário. Franklin pediu desculpas por causar perturbações institucionais. Eu só queria corrigir a colocação do escudo. A má qualidade acadêmica incomoda-me. Vocês arriscaram a exposição por causa dos ângulos do escudo. Alguém tem que manter os padrões acadêmicos. Vintolon fez a pergunta que todos estavam a pensar. Por que os contratados humanos vivem tanto tempo? Zelda entrou para verificar a conformidade com o código de construção, já que os confinamentos exigiam verificações de segurança. Ela explicou que a biologia humana desenvolveu adaptações estranhas sob estresse de combate sustentado. Algo sobre obrigações contratuais e rancor criando longevidade inesperada. Também teimosia, acrescentou Franklin. Somos teimosos demais para morrer antes da conclusão do contrato. Torna-se um hábito. O Lisa Rocks percebeu que toda a sua carreira acadêmica precisava de revisão. Você testemunharia perante o Conselho de Revisão Histórica? Absolutamente não. Sou péssimo em apresentações formais e prefiro que as pessoas se esqueçam da minha existência. Von Thur ofereceu uma parceria de pesquisa com estabilidade. Franklin recusou imediatamente. Eu realmente gosto de limpar o chão. Os resultados são visíveis imediatamente. Muito satisfatório em comparação com a guerra. O diretor insistiu que eles documentassem esses relatos para a integridade acadêmica. Gabriel revelou que a equipa humana vinha apresentando correções históricas detalhadas há décadas. Cada envio era automaticamente rejeitado como fraudulento devido à impossibilidade temporal. Uralissa Rocks verificou o arquivo. Dezenas de relatórios de correção, todos perfeitamente precisos, todos descartados como fraudes elaboradas. Um relatório corrigiu a pesquisa publicada por Vervon anos antes da publicação. Vervon leu seu próprio trabalho corrigido. Tentaste salvar a minha carreira antes que eu me envergonhasse. Pareces orgulhoso dessa teoria do escudo térmico. Não queria arruinar a tua conquista. Deixaste-nos ensinar história incorreta para preservar os nossos sentimentos. Não estavas a ensinar nada perigoso, apenas errado. Parecia inofensivo deixar-te aproveitar o momento. Vinton perguntou se os humanos participaram em outras batalhas lendárias. Casper levantou a mão de onde observava silenciosamente. Define participou. Eu lidei com a logística de abastecimento, papel de apoio. Eu gerenciei o planeamento financeiro para 3 facções diferentes simultaneamente. Jane disse que ainda não existiam regulamentos sobre conflito de interesses. Segurança do perímetro, confirmou Sabrina. Muito rotineiro, até que deixou de ser. Construção de fortificações, acrescentou Zelda. Se isso conta como participação, Von Thur olhou para a equipa humana reunida. Quanto da nossa história militar envolve vocês, depende da vossa definição de envolve-te, disse Gabriel. Éramos principalmente pessoal de apoio. Pessoal de apoio à infraestrutura que sobreviveu a conflitos catastróficos. Alguém tem de sobreviver para apresentar os relatórios finais. Caso contrário, os contratos permanecem tecnicamente não cumpridos e não se recebe o pagamento. O diretor anunciou uma revisão abrangente da história militar com consulta humana. Vlond protestou contra o uso de zeladores como fontes acadêmicas. Franklin salientou que estava perfeitamente satisfeito em continuar a ser zelador. Consultoria soa responsabilidades adicionais sem compensação por risco. Urali ofereceu bolsas de investigação. Franklin perguntou se as bolsas cobriam os orçamentos para a substituição de esfregonas. O equipamento atual está a ficar gasto. Gabriel negociou taxas de consultoria, enquanto Sabrina exigiu a expansão da cafetaria. Jane insistiu na atualização do software. E Zelda exigiu renovações no edifício para atender aos padrões de segurança modernos. O diretor concordou com tudo, porque a integridade acadêmica superava as preocupações orçamentárias. O que você realmente quer em troca do seu testemunho? Perguntou Vintolon. Uma sala de descanso melhor, respondeu Franklin. A atual tem iluminação péssima, cadeiras desconfortáveis e controles de temperatura que não funcionam corretamente. Von Turlop ficou surpreso. Você vai reescrever a história militar galáctica para melhorar as instalações da sala de descanso. Não reescrever, corrigir. Há uma diferença significativa. Franklin fez uma pausa.
Além disso, não vamos reescrever tudo. Apenas as partes em que você errou de forma embaraçosa. O corpo docente organizou uma simulação tática para verificar o relato de Franklin. O simulador holográfico foi ativado, recriando as condições do cerco. Franklin demonstrou relutantemente um tempo de patrulha que parecia impossivelmente eficiente. Quando Uralissa adicionou forças de ataque para contextualizar, os reflexos de Franklin foram ativados automaticamente. Ele desmantelou a força de assalto holográfica em 8 segundos antes que a simulação travasse devido ao excesso de processamento. Esse sistema foi classificado para análise de nível militar, disse Vivant, abalado. O cerco real foi pior. As simulações não incluem pânico ou exaustão. O Instituto publicou uma análise histórica revisada, creditando consultores anônimos. Franklin voltou à limpeza regular durante a comemoração do corpo docente. Você se arrepende de não ter recebido o crédito? Yuli Sox perguntou. Crédito significa entrevistas. Entrevistas significam perder intervalos. O novo semestre começou. Um professor recém-contratado, especialista em história militar, começou a dar aulas sobre uma conquista defensiva impossível diferente. Franklin esfregava o chão no fundo da sala, parando para franzir a testa para a exibição tática. Sem comentários, disse ele a Casper, que notou sua expressão. A aula terminou. A nova professora aproximou-se de Franklin, perguntando se algo o divertia. Lembrei-me que preciso requisitar suprimentos. Vonte alcançou-os mais tarde, mencionando outra inconsistência histórica. Depois do meu intervalo, disse Franklin, só se for breve. Diz respeito a um cerco com duração impossível. São todos impossíveis da perspectiva externa. A nova professora caminhou em direção a Franklin, apresentando-se e mencionando a sua especialização em guerra de cerco. O suspiro resignado de Franklin ecoou pelo corredor. Lá vamos nós de novo, murmurou Gabriel. Com que frequência isso acontece? Perguntou Verona. A cada semestre. Os novos professores sempre o encontram. Eles ouviram a professora perguntar a Franklin sobre táticas defensivas. Qual cerco especificamente? Respondeu Franklin. Porque as táticas variam consideravelmente dependendo se a sua estrutura de comando permanece intacta ou se entrou em colapso, levando a improvisações desesperadas. A professora riu, pensando que ele estava a brincar. Estou a falar a sério. A teoria envolve equações. A prática envolve tomadas de decisão realmente ruins sob fogo de artilharia. Você fala como se estivesse lá. Uma longa pausa. Gabriel começou a caminhar em direção a eles. Devo intervir antes que ele corrija toda a dissertação dela. Tarde demais, disse Casper. Franklin já estava apontando os erros na tela dela com o cabo do esfregão. Os ângulos dos escudos estão errados, ouviram-no dizer. Todas as vezes, Urliza Rox riu. A voz da nova professora se elevou. Como você poderia saber que os ângulos dos escudos estão errados? Eles viram a expressão dela mudar de divertida para confusa, e sumiu-se lentamente, novamente para horrorizada. Ela acabou de pedir as credenciais dele, relatou Casper. Ela está bloqueando o caminho dele agora, acrescentou Gabriel. Os ombros de Franklin caíram. Ele começou a explicar usando as mãos para indicar posições. A professora consultou registros históricos, fazendo referências cruzadas. Essa é a cara, disse Vont. É exatamente a cara que todos nós fizemos. Ela está a perceber que a sua pesquisa está errada. O Relisa Rox confirmou. O comunicador de Vintolon ativou-se. Protocolos de bloqueio da sala de conferências a serem iniciados. O prédio acabou de trancá-la com ele. Ele relatou. Devemos ajudá-la? Perguntou Vonter. Por fim, Gabriel disse. Deixa-a processar primeiro. Da sala de conferências, ouviram gritos abafados. Gabriel verificou o seu cronômetro. Franklin vai perder o seu intervalo. Ele vai ficar irritado. A sala de conferências foi destrancada. A nova professora saiu parecendo atordoada, murmurando sobre revisar toda a sua metodologia de pesquisa. Franklin a seguiu, ainda segurando o esfregão. Ela perguntou se eu seria coautor. Franklin disse a eles, o que você disse? Que a revisão por pares leva uma eternidade e eu tenho outras responsabilidades. Ele se desculpou para terminar a sua rota de limpeza. Eles observaram-no empurrar o carrinho pelo corredor. Ele segurou o portão. Uralissa Rock disse baixinho, todos eles, Vlon para confirmar, e agora ele segura um esfregão. Vintol bocejou.
Franklin respondeu sem se virar. Eu ouvi isso, ainda mais leve do que armas de cerco. A nova professora alcançou-os confusa. Como um zelador conhece formações táticas antigas? Excelente pergunta, Vervan disse. Você deveria perguntar diretamente a ele. Talvez eu pergunte. Por favor, faça isso. O Serok sorriu. Mencione Korak Ridge especificamente. Ele tem opiniões fortes. Gabriel virou-se para Vanta depois que o professor saiu. Quantas vezes vamos fazer isso? Até deixar de ser divertido, admitiu Vlanter. Então, para sempre, provavelmente. No fim do corredor, ouviram Franklin a explicar algo a outro aluno que perguntava sobre batalhas históricas. Qual portão? Franklin estava a dizer, porque havia vários. Eu segurei todos eles. É uma longa história, muito chata. Envolve ficar parado a ser alvejado enquanto os civis evacuam. Não é recomendado como carreira. O salário era adequado, mas o equilíbrio entre vida profissional e pessoal era péssimo. O aluno riu-se, sem saber bem. Não sei se ele estava a falar a sério. Estou a falar muito a sério, Franklin acrescentou. Além disso, os benefícios eram enganosos. Prometeram compensação por risco, mas não especificaram que era preciso sobreviver para recebê-la. Leiam os contratos com atenção. O riso dos alunos cessou. Espera, tu tens mesmo outros corredores para limpar? Sim. Franklin empurrou o carrinho para longe. Jane apareceu da contabilidade com um tablet. Franklin, está a fazer isso de novo. Fazendo o quê? Traumatizando os alunos com menções casuais sobre o seu histórico profissional. Ele perguntou sobre estratégia militar. Eu forneci o contexto. Você disse a ele que defendeu vários portões durante um cerco lendário. Declaração factualmente precisa. Já se passaram 3 horas desde o incidente na conferência. Você não conseguiu passar 3 horas sem se expor. Franklin considerou isso. A avaliação tática dos alunos estava fundamentalmente errada. Alguém tinha que dizer alguma coisa. Não, ninguém tinha. Jane suspirou. Temos uma reunião semanal sobre esse exato problema de corrigir erros acadêmicos, sobre a sua incapacidade de deixar informações incorretas existirem sem comentar. Sabrina juntou-se a eles, limpando as mãos no avental. O que ele fez agora? Contou a outro aluno. Ele defendeu os portões em Corfac Ridge. Todos eles, aparentemente. Franklin, discutimos sobre nos misturarmos. Eu estava a integrar-me. Eu estava a esfregar o chão enquanto dava uma palestra sobre táticas de cerco, perguntou o aluno. Eu respondi. Isso é interação social normal. Zelda passou por nós carregando equipamento de inspeção de edifícios. Pessoas normais não respondem com relatos em primeira mão de batalhas que aconteceram antes da história registrada. Pessoas normais não trabalham como zeladores durante séculos, contrapôs Franklin. Argumento válido. O Lysarox observou toda a equipa de manutenção humana reunir-se. Vocês todos fazem isso? Corrigem registros históricos durante as tarefas normais de trabalho apenas quando estão flagrantemente errados, disse Jane. O que é frequente, acrescentou Sabrina. Constantemente, confirmou Zelda. Casper levantou a mão por trás de um livro cortado. Limito-me a correções na cadeia de abastecimento. Muito menos dramático, continuou Franklin a esfregar o chão. Não entendo por que todos estão chateados. Eu segurei o portão. Isso é um facto. Factos não devem ser controversos. A controvérsia é que você deveria estar morto, disse Vlonto. Isso é uma questão totalmente separada. Franklin continuou a esfregar o chão, passando por eles em direção ao próximo corredor. O Lysarox observou-o partir. Acha que ele vai parar de corrigir as pessoas? Não enquanto existir má erudição, disse Gabriel. Então nunca. Exatamente. Em algum lugar do prédio, outro professor provavelmente estava a ensinar algo historicamente incorreto. E em outro lugar, Franklin já estava a caminho com o seu esfregão, pronto para interromper a aula no meio, apontar para o seu display tático com equipamentos de limpeza e mencionar casualmente que ele segurou o portão que eles estudaram durante toda a sua carreira. Apenas mais um dia arruinando teses de doutorado, uma correção de ângulo de escudo de cada vez. Esta foi apenas uma história. Inscreva-se agora para não perder o que está por vir.